Inveja. Segundo o léxico, a inveja é um desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia, ou um desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outrem. Ou seja, é uma oposição contrária ao amor. Por ser um desejo, também a inveja é uma emoção. Sendo assim, a inveja é aquilo que a Bíblia classifica como demônio, ou, para ser mais preciso, espírito imundo. Claro que, para se entender melhor, se faz necessário se aprofundar no objetivo da Bíblia, que posso dizer desde já que não é o que os teólogos cristãos e judeus ensinam. A Bíblia quer ensinar o homem como ele deve se ajudar. Sim, a Bíblia é um livro de autoajuda. E a única forma, ou a melhor maneira de o homem ser bem-sucedido nessa empreitada é saber lidar com as suas emoções ou com o seu leve coração. E é exatamente isso que este livro quer chamar nossa atenção, nos ensinar a lidar com as emoções, as quais são várias. E dentre elas estão a emoção do sexo e a maior de todas elas, a emoção do medo. Claro, num ponto de vista negativo, falando-se do medo. Em resumo, emoções são anjos ou mensageiros, caídos ou celestiais. Claro que ainda é cedo para falarmos disso, mas o sexo é uma potência espiritual, é um reino não confiável. Tem de saber lidar com esse governo, pois é positivo e ao mesmo tempo negativo. O medo, por sua vez, é a emoção oriunda da escuridão, do reino das trevas. É o próprio diabo, o verdadeiro Satanás, o inimigo, o príncipe deste mundo, assim como o sexo é a serpente que nos entorpece, ludibria, nos ilude e nos engana. Mas, sobretudo, nos proporciona prazer sem igual. É ou não é? E assim somos compostos por emoções, inúmeras emoções. Me parece que ao entrarmos nessa frequência, neste mundo, ou seja, quando saímos do ventre, que podemos considerar uma segunda dimensão, sofremos um impacto tão grande que nos causa uma inversão de polos ou adquirimos a capacidade de errar ou pecar. Devido a esse impacto que sofremos, a emoção da fé e da do amor se esfriam, pois essas emoções são solapadas pelo medo e nos tornamos egoístas e limitados. E com o passar do tempo chegamos à constatação disso. A claridade disso se vê logo quando nascemos, pois entramos nessa dimensão chorando aos berros. A imposição do medo se torna mais evidente quando começamos a engatinhar e a andar, dar os primeiros passos. É aí que a frequência negativa do medo vai cada vez mais se fortalecendo e, conforme o tempo vai passando, essas emoções negativas vão ficando mais acentuadas e a nossa identidade divina vai se esvaziando até se perder completamente, necessitando então de um resgate. A inveja é uma demonstração evidente, pois ela promove ainda mais a escassez do amor. Não só o amor ao próximo, mas o amor a Deus, ou por que não, o amor a si próprio, se é que você crê que somos deuses, pois é isso que somos, deuses. Prevendo isso, sabendo que o medo, ou Satanás, o Deus desse século, haveria de estabelecer o seu reino a fim de nos impedir que atinjamos o nosso maior objetivo na vida, a felicidade, a Bíblia se apresenta para nos socorrer. Porém, aqueles que se dizem ser os guardiões dos oráculos divinos, do Eterno ou de Jeová,
que reclamam possuir autoridade para explicá-los, não sabem de nada e são os que mais precisam de ajuda, pois estão completamente perdidos, tentando se encontrar ou se esconder dentro de algum templo religioso. Esses teólogos, juntamente com seu rebanho, de fato, dormem completamente. Para se constatar isso, basta perguntar a algum crente se ele ficou sem pecar no dia de hoje. Caso ele responda que sim, não pequei, eu decididamente estou enganado e devo voltar a frequentar a igreja. Mas isso eu não farei, porque nenhum deles não precisa ser sincero para afirmar que peca todos os dias. Afinal, eles têm o sangue de Jesus para justificá-los. E a prova de que eles dormem é que eles não se dão conta de que quem peca é escravo do pecado e, portanto, não são livres em Jesus. Ou Jesus não libertou, pois a quem Jesus libertou não mais vive no exercício do pecado, é livre de verdade. Só que isso não acontece e eles não percebem. Por quê? Porque o pecado que a Bíblia condena não é esse pecado que os cristãos dizem ser a mártir, o qual eles não conseguem de forma alguma abandonar, pois isso é impossível, o que faz desses fiéis verdadeiros hipócritas. Posso afirmar que o pecado são emoções, pensamentos negativos ou errados. Pecado é não saber o que de fato consiste a vida, é não saber pensar ou controlar as emoções, e a inveja é uma delas. Pare e pense, olhe e se enxergue. Você é ou não é uma pessoa competitiva? Todos somos, pois estamos aqui em busca de um objetivo comum, a felicidade. Só que não nos damos conta disso. Um dos motivos que nos distrai ou nos faz displicentes quanto a isso é uma magia que permeia a terra chamada cobiça, que misturada com outras emoções, como a do sexo, por exemplo, faz com que nos tornamos potencialmente egoístas, verdadeiros mortos-vivos ou zumbis que precisam despertar nessa sonífera ilha chamada mundo. E a Bíblia existe para isso, para nos despertar, para nos despertar. A inveja é uma prova de que dormimos, pois qual é a vantagem, qual é a lógica por trás disso? O que se ganha ao invejar alguém? Se entristecer com o sucesso ou a beleza alheia? Uau! Que lindo! Mas, mesmo não obtendo nenhuma vantagem, a inveja prevalece na vida de quase todas as pessoas da Terra e quase ninguém se dá conta disso, que prova que muita gente dorme um sono profundo. Isso é horrível. Pessoas invejam e pessoas são invejadas e vice-versa. Para o invejoso, eu não tenho muito o que dizer, somente que tome vergonha nessa tua cara. Ao invés de se entristecer, se alegre, aplauda aquilo que é sucesso e belo, e a felicidade subirá para ti. Pense nisso, invejoso. Quem lembra de Ana no primeiro livro de Samuel? Aquela gata borralheira, o quanto ela sofreu. Acredito que o outro que sofreu com a inveja foi Noé, mas eu não tenho dúvidas de Abraão, nem de José, outros filhos de Jacó, nem de Sansão e tantos outros que também foram invejados e sofreram por isso. A inveja é uma frustração, portanto é uma inversão de polos ou de resultados. O invejoso, quer queira, quer não, é um admirador patológico. Ele admira e ao mesmo tempo odeia. De fato, é um frustrado ou uma frustrada. Ele acredita que não é capaz, e quem é capaz, ao menos para ele, não é merecedor. Foi assim com Caim. Seu espelho, o orgulho, o enganou e ele matou seu irmão Abel.
Por conta disso, até hoje, ostenta o estigma de invejoso e de primeiro assassino do mundo. O invejoso tem uma percepção muito aguçada para prever o sucesso alheio. Ele consegue enxergar o triunfo do seu próximo e, sem saber, movido pela sua inveja, tenta impedir a qualquer preço que a felicidade se achegue ao seu companheiro, ou ao seu alvo, ou àquele a quem ele inveja. É lamentável. Na Bíblia, temos vários exemplos. No livro de Esther, o Hadassah, vemos claramente isso. E Naamã, tomado de inveja, prevendo o futuro de Mardoqueu, primo de Esther, procura não só matá-lo, mas também todos os judeus que existiam. Mardoqueu, sabiamente, soube lidar com aquela situação perigosa. Ele sabia que Amã lhe era como uma espécie de presságio com a sua inveja. Mardoqueu sabia que logo deixaria aquele estado de vassalo e se tornaria um agente importante no reino de Assuero. E assim foi. O invejoso morreu na própria forca, enquanto o invejado Mardoqueu foi exaltado. Porque Mardoqueu soube lidar com aquela situação. De alguma forma, Amã sabia que Mardoqueu lhe substituiria com justiça, e por isso tentou impedir o progresso de Mardoqueu. Eu poderia falar de tantos outros, como Davi, o homem que matava 10 milhares enquanto o rei Saul só matava 1000. No final das contas, o bem sempre vence o mal. A inveja sempre é derrotada. E a arma da nossa vitória é a emuná, a nossa fé. Felicidades a todos.